Abertura das Olimpíadas 2024 deu o que falar esse ano, galera. Você provavelmente deve ter se deparado com essa imagem aqui, onde nós vemos a Santa Ceia ali, Jesus Cristo, os apóstolos, porém representado pelo movimento LGBTQIA+. Ou seja, muita gente tem chamado isso da Santa Ceia Queer, né? Uma Santa Ceia que, dessa expressão artística, para muitas pessoas é uma ofensa ao cristianismo, uma ofensa a próprio Jesus Cristo, que é um ser, né, que é conhecido como um ser divino, o próprio Deus na Terra. De fato, muitas pessoas viram essa abertura das Olimpíadas e ficaram revoltadíssimas com relação a isso. E isso virou assunto, seja para cristãos, não cristãos, saiu nos jornais, políticos comentando sobre essa Santa Ceia Queer. Pensando nisso tudo, eu quero trazer aqui para vocês no nosso vídeo de hoje como que nós cristãos devemos agir diante dessas ofensas, quando situações assim acontecem, quando pessoas zombam de nós, zombam de nossa fé. Ou seja, eu quero trazer mais para um pessoal sair dessa grande questão internacional, artística, né, de movimentos sociais, ideologias, e trazer mais para o nosso coração. Afinal de contas, como que nós cristãos devemos agir com relação às ofensas? Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Eu espero que vocês estejam muito bem. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto delicado. Nós vamos falar sobre ofensa. O que nós devemos fazer quando nós somos ofendidos enquanto cristãos, quando a nossa fé, a nossa integridade, aquilo que a gente acredita é simplesmente zombado, vira motivo de zombaria, de zoação e não é respeitado. A gente acabou de ver na abertura das Olimpíadas como que o cristianismo ele foi zombado ali na Santa Ceia Queer. Não estou aqui querendo trazer esses debates que muita gente falou, isso aqui não é a Santa Ceia, representa outra coisa, isso aqui, enfim, eu não quero entrar nesse debate. Talvez você não concorde comigo, tudo bem com isso, se você acha que representa outra coisa, não tem problema, mas o fato é que para muitas pessoas essa foi a interpretação e essa foi a grande coisa, né, que ocasionou esse grande debate ali da abertura das Olimpíadas. O ponto é que se de fato aquilo era uma Santa Ceia e representava Jesus e os apóstolos de uma maneira que não está dialogando com a fé dos cristãos e a própria fé, né, e ensinamentos que o próprio Cristo pregava e vivia, então de fato isso é um desrespeito a uma religião. Isso poderia ter sido feito com o hinduísmo, com o budismo, com o islamismo e várias outras religiões, mas não, decidiu-se fazer isso com os cristãos. Mas o fato é, pessoal, e é o que eu quero trazer aqui hoje, o fato é que é uma ofensa que os cristãos passaram, uma ofensa em rede nacional, num evento esportivo que era para unir as nações, unir as pessoas, acabou causando ali uma certa divisão. E além disso tudo, nós temos percebido o quanto que a própria Europa já vive essa era pós-cristã. Muitas pessoas, né, ideologias e governos também têm ido por um caminho, né, de não respeito aos valores e princípios e também elementos sagrados do cristianismo. Isso tem acontecido cada vez mais na sociedade e nós temos visto sim, talvez o cristianismo sendo cada vez mais zombado, desrespeitado de diferentes maneiras. O que aconteceu nas Olimpíadas é só mais uma dessas expressões de zombaria que nós temos visto nesses tempos recentes. E eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho como que nós devemos lidar com essas coisas, seja nesse lance mais amplo, global, internacional, mas especificamente também nessa questão mais direta, quando alguém nos ofende de forma muito mais pessoal e machuca o nosso coração, machuca muito mais a nós como seres humanos, né, e também como cristãos. Como que a gente deve lidar com isso? É um assunto muito delicado, mas que Jesus fala bastante na Bíblia, os apóstolos falam muito nas Escrituras. Eu vou ler algumas Escrituras aqui pra gente hoje e eu espero poder te ajudar nesse assunto. Mas antes da gente entrar com efetividade nesse tema, deixa eu só, por favor, me apresentar, caso você não me conheça. Muitíssimo prazer. Meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor também na plataforma de cursos lá da Udemy. Se você quer conhecer
o evangelho e saber como você pode vivê-lo, né, cada vez mais ali a imagem e semelhança de Cristo todos os dias da sua vida, de verdade, dá uma olhada aqui no link da descrição, confere lá os cursos, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e muito abençoado com os conteúdos que a gente tem produzido por lá. Agora, se você ainda não curtiu esse vídeo, pessoal, você está esperando o quê? Curta aqui, deixa aquele seu joinha abençoado, esse joinha que faz milagre aqui no YouTube. É através do seu like que o YouTube vê que esse conteúdo é bom, ele começa a passar isso para mais pessoas e fortalece demais essa comunidade de cristãos que estamos construindo aqui. Então, por favor, deixe o seu like aí, né? E também se inscreva no canal, ative o sininho, comente aqui também, deixe nos comentários como é que foi você assistindo ali as Olimpíadas, você achou, né, uma ofensa, você se sentiu ofendido com isso? E como que você lidou quando você viu essa questão das Olimpíadas? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E por fim, antes de mais nada, se você quiser conhecer um pouco mais meu dia a dia, estar mais próximo de mim, me siga no meu Instagram, Caio César FC, vai ser um prazer ter você lá também no Instagram, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos falar sobre as Olimpíadas, sobre a ofensa e como nós cristãos podemos lidar com isso. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês com relação a esse tema é relacionado às expectativas que nós temos com relação ao mundo, né? Como que o mundo lida conosco, com a nossa fé, com o cristão, com o cristianismo, porque nós muitas vezes temos a expectativa de que as pessoas ao nosso redor, de que o mundo vai viver os valores do reino de Deus, de que o reino de Deus e a ética do reino de Deus vai ser implantada na cultura e na sociedade por meio de políticas, por meio de ideologias, por meio de pessoas, de movimentos, e nada disso é o que a Bíblia nos fala. A Bíblia não diz que o mundo vai se amoldar a nós e que nós vamos ser ali os grandes detentores dos valores e morais dessa terra. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que nós estamos ali travando uma batalha espiritual com as coisas desse mundo, com aquilo que foi manchado pela queda, com o próprio pecado, com o nosso próprio coração. Ou seja, nós estamos aqui numa batalha. Muitas vezes nós temos a expectativa de que o mundo vai ser aqui, ó, super tranquilo com a nossa passagem, com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente, né, dialoga com as pessoas, e não é isso. A nossa expectativa, ela às vezes está trocada. O mundo vai ser mundo, o mundo vai seguir suas vontades, vai seguir seus desejos no coração, o mundo vai seguir aquilo que ele quer seguir e vai viver aquilo que ele quer viver. Então muitas vezes a gente vai se deparar com situações onde vai haver esse choque daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo acredita, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós acreditamos. Os valores do reino de Deus é contrário aos valores desse mundo. Muitas vezes o mundo vai falar assim, olha, odeie, mate, brigue, xingue, traia, né? Faça 1 milhão de coisas, e Deus vai falar o contrário. Deus vai falar, olha, não, perdoe, ame, sirva, né? E vários outros conceitos. Esse é uma questão que a gente precisa entender. A gente não deve ficar chocado quando a gente vê essas questões como essa das Olimpíadas, onde nós vemos ali uma ofensa, uma zombaria da nossa fé em rede internacional. A gente não deve ficar chocado. O mundo é mundo. O mundo vai fazer esse tipo de coisa. Faz parte da batalha que nós estamos vivendo. E por mais que estejamos vivendo uma batalha, ainda assim, hoje nós passamos por poucas questões, como por exemplo, quando a gente compara com os cristãos do primeiro século. Também ali não só eram zombados e a sua fé era ridicularizada, mas eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram crucificados e queimados vivos, dilacerados por leões. Ou seja, por mais que a gente veja, né, muitas vezes que hoje nós estamos sendo zombados e ofendidos pela fé que a gente tem, mas ainda assim é muito pouco em comparação com aquilo que nós já vivemos na história da cristandade. E a Bíblia fala que no fim dos tempos as coisas tendem a piorar. Então a gente precisa alinhar as nossas expectativas. Não é o fim do mundo as pessoas estarem zombando da gente. Isso faz parte, sempre fez parte, e fizeram isso com o próprio Cristo Jesus. E aqui eu quero trazer esse pensamento para vocês. O que Cristo fez quando ele foi zombado, quando ele foi criticado? O que ele ensinou para as pessoas? O que os apóstolos ensinaram para as pessoas que passavam por esse tipo de coisa? E eu quero começar
lendo aqui com vocês uma escritura lá em Colossenses capítulo 3, que diz o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Primeira coisa que a Bíblia fala aqui: suportem uns aos outros e perdoem as queixas. Perdoem aquilo que está acontecendo, as reclamações. E ele fala, perdoem assim como o Senhor lhes perdoou. Toda vez que a Bíblia fala sobre ofensas, a gente percebe que está intrinsecamente ligado com a ideia de perdão. Se houve algo que nos ofendeu, houve algo, nós precisamos então ali perdoar, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente pode ver em várias escrituras. Por exemplo, lá em Mateus 5, a gente pode ler também: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Uma escritura que a gente vê, por exemplo, o quanto que o perdão e a reconciliação é tão vital para Deus e para o coração, né, de Cristo ali, que é mais importante do que rituais religiosos, por exemplo, como por exemplo aqui ele traz a questão da oferta. Ele fala, olha, resolva-se com seu irmão, perdoe ali aquilo que aconteceu entre vocês, né? Reconcilie-se ali nesse sentido, depois você vai viver, vai fazer o seu ritual religioso, como por exemplo aqui a oferta, né? Ou seja, é uma coisa muito importante. Mas não só isso, a gente pode ver também Lucas 23, né? Que é uma das escrituras mais importantes na minha cabeça, que é Jesus disse, Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então dividiram as roupas dele e tiraram as sortes. Aqui a gente sabe, né, dessa escritura, é no momento que Jesus ele está ali pregado na cruz, sendo morto, sendo açoitado, né, sendo crucificado, e mesmo diante de tantas zombarias, de tanta injustiça, de todo um julgamento que foi feito, dos apóstolos ali se escondendo, né, e não indo defender Cristo, Jesus Cristo olha para todo esse contexto e ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O perdão é a marca de Cristo, é a marca do cristão. Diante da ofensa, da zombaria, diante da perseguição, da dor, do luto, da morte, mesmo que o mundo todo esteja contrário a nós, Jesus, ele nos chama a perdoar, nos chama ali a ter um coração compassivo. Isso é mais importante do que a oferta que a gente dá, é mais importante do que qualquer outra coisa que a gente faça, porque isso representa também o próprio perdão de Deus por nós, como a gente viu lá em Colossenses, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Isso é muito importante. E eu quero trazer para vocês um pedaço do vídeo aqui do Iago Martins, do pastor Iago Martins, onde ele fala sobre essa polêmica toda da abertura das Olimpíadas, né? E ele traz um pensamento muito interessante sobre o que é o cristianismo, né? O que é ser ofendido, né? Nesse sentido. E aí eu vou trazer esse pedacinho, esse trecho bem rápido aqui para vocês. Coloca qualquer imagem, vai colocando aí uns quadros de crucificação. Escolhe aí um quadro bom de crucificação aí, certo? Pega Rembrandt, a crucificação do Cristo. Olha essa imagem. Deixa eu falar uma coisa. E aí pro Ricardo e para qualquer um que nos assiste aqui, que talvez tenha a ânsia de não, o cristianismo tem que lidar melhor com as humilhações. Nós temos um Cristo na cruz. Nenhuma humilhação é maior do que essa. Nenhum evento, nenhuma Olimpíada, nada, nenhum LGBT enfiando crucifixo no ânus, numa marcha gay no Brasil, nenhuma humilhação é pior do que o nosso Deus escarnecido, morto, ferido, crucificado em uma cruz romana. Nenhuma humilhação é maior do que essa. Nenhuma humilhação, nenhum escárnio é maior do que ver o Deus vivo recebendo sobre o próprio corpo os nossos pecados, sendo julgado pelo Deus vivo como culpado, de forma, como diz Paulo, que aquele que não viu pecado, Deus o fez pecado por nós, justamente para que nós nele sejamos feitos justiça de Deus. Paulo está dizendo que naquela cruz, no escárnio do Cristo, naquelas pisaduras pelas quais nós fomos sarados, existe a nossa salvação. A nossa salvação se deu pelo escárnio máximo do Deus vivo sendo morto. A nossa salvação se deu pela humilhação máxima de Cristo na cruz. Nós somos uma religião fundada na humilhação. Nós somos uma religião baseada no escárnio recebido. Nós não fomos colocados aqui para construir impérios. Nós fomos colocados aqui para estabelecer um reino, e um reino que não é estabelecido pela força humana. Porque Jesus disse isso, o meu reino não provém deste mundo. Porque se o reino dele fosse deste mundo,
a gente estava preocupado em eleger políticos cristãos. Se o reino dele fosse deste mundo, a gente estava preocupado em criminalizar o escárnio ao cristianismo. Mas porque o reino dele não é deste mundo, nós estamos muito mais preocupados em salvar almas, em trazer corações para a vida da fé e ver a cristandade se estabelecer, não na política, mas na igreja. A igreja é a nação cristã, a igreja é o reino cristão se estabelecendo, e nós não implantamos o reino de Deus, nós recebemos o reino de Deus por meio da segunda vinda de Jesus, que vai com o seu cetro reinar sobre os povos, trazer cura para as nações e trazer um reino de plena paz. E eu acho assim sensacional essa colocação que ele traz de que o cristianismo ele foi fundado na humilhação. O cristianismo ele é ofendido desde o início e tudo começa ali, principalmente com a crucificação do nosso Deus, né? Um Deus divino, perfeito, santo, veio à terra rejeitado pelos seus e foi ali morto, né? Ou seja, isso é a raiz do cristianismo. E esse mesmo Deus que estava sendo ofendido dessa forma não usou isso como motivo para contra-atacar, para brigar, para impor leis, para impor questões políticas, ideológicas. Ele perdoou. Ele simplesmente falou, olha, não é com essas armas, não é com coisas terrenas que a gente vai trazer o reino de Deus. O reino de Deus ele vem por meio do perdão, do amor, do serviço, por meio de questões espirituais. A maneira que nós cristãos avançamos o reino de Deus na terra é muito diferente da maneira que o mundo diz que um grande reinado, uma grande sociedade deve ser avançada. Não é por meio de brigas e não é por meio de ofensas, né? Ofensa contra ofensa. É por meio do perdão. E a gente pode voltar aqui para a Bíblia nesse ponto. Lá em Mateus 18 a gente vê Pedro falando aqui. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos, e aí Jesus ele vai contando. E aqui a gente vê Pedro falando sobre perdão e Jesus Cristo relacionando o perdão ao próprio reino de Deus, aos valores e à ética do reino de Deus. Jesus ele responde Pedro falando, não é só 7, é 70 vezes 7. Tem todo um estudo que a gente pode fazer sobre essa resposta de Jesus, mas o que eu ponto quero trazer aqui é que após Jesus responder isso, ele vai e conta uma parábola sobre o reino de Deus, onde uma das grandes centralidades desse reino é o perdão. É como nós devemos agir de acordo com as ofensas. E a gente pode ver também, né, nesse mesmo pensamento lá, Mateus 5, versículo 43, vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ou seja, as Olimpíadas ou qualquer outra questão no seu trabalho, na sua família, vai, né, te ofender. Pessoas vão falar mal de você, vão te zombar, vão mentir, vão te passar a perna. Sim, muitas vezes isso pode acontecer. E o mundo vai falar, olha, se isso aconteceu contigo, vai lá e ó, taca de volta. Odeia seu inimigo. Jesus ele não fala isso. Ele fala, ame seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Qual que é a nossa atitude diante da Santa Ceia Queer, por exemplo? Vamos fazer o quê? Brigar? Espernear? Não. Vamos orar. Vamos orar por essas pessoas. Vamos amar essas pessoas. Vamos pedir para que, por meio do perdão, do amor, do serviço, eles entendam que o cristianismo e Cristo é algo que é além desse mundo. O nosso coração e o mundo diz brigue. Deus ele fala, ame, reconcilie-se, né? Venham para o banquete celestial, um banquete de reunião que é fundado no verdadeiro amor. Não o amor que eles pregam, o amor focado nas emoções, nos sentimentos e naquilo que nós entendemos do que é amor. É o amor que o próprio Deus nos fala lá em 1 Coríntios 13, é um amor perfeito, um amor sincero, um amor santo, um amor que é perfeitamente justo e perfeitamente gracioso. Isso é o amor de Deus, né? Justiça e graça em perfeita comunhão. Então, isso são pensamentos, isso a gente pode ver até mesmo lá, para finalizar aqui essa parte das Escrituras, lá em Mateus 6, né? Na grande oração do Pai Nosso ali, Jesus ensinando os discípulos a orar. Vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Muitas pessoas, muitas versões falam, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Ou seja, desde a oração de Jesus Cristo aqui, uma oração que traz os preceitos do reino de Deus, assim na terra como no céu, né? Como fala aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Isso é muito importante. A gente pode perceber que o perdão está diretamente relacionado ali com a nossa fé, está diretamente relacionado com o que Deus fez por nós, com o que Cristo fez por nós na cruz e como que nós devemos fazer também com o próximo e com as pessoas. Nesse sentido, o perdão, ele é uma decisão. Perdão não é um sentimento que eu sinto, é uma decisão consciente, racional, espiritual de ser como Cristo, mesmo em meio à dor. Deixa eu trazer para vocês um breve pensamento sobre isso. O que é o perdão, né? Quais são os efeitos do perdão na nossa vida, no nosso coração? Quando a Bíblia fala sobre perdão, Deus ele não está falando para você não sentir dor e você fingir que está tudo bem. Todos os ensinamentos que a Bíblia fala sobre perdão, a gente reconhece que sim, houve uma dor, houve um machucado, houve um mal que aconteceu. Só que, apesar desse mal, apesar dessa dor, apesar do machucado, nós somos chamados a agir como Cristo agiu e a viver de acordo como Cristo nos chama a viver, que é o quê? Como sacerdotes, como embaixadores de Deus, como filhos do Deus vivo. Então isso muda a maneira que a gente lida com essa dor. Não é que nós não sentimos dor, não é que Deus ele não reconhece o sofrimento que nós passamos, mas essa dor ela é ressignificada diante da cruz e diante de Cristo. A gente só consegue realmente ressignificar a dor que nós sentimos e trazer a partir disso o perdão quando a gente entende o perdão de Deus, como a gente viu lá em Mateus 18, é um dos exemplos. Se você tem dificuldade em perdoar as pessoas, seja sua família, seja seus amigos, ou seja alguma situação que aconteceu no trabalho ou no seu dia a dia, muito provavelmente o que você precisa é se aprofundar nesse entendimento do que é o perdão de Deus para você, o que significa a cruz de Cristo na sua vida, como que eu e você somos pecadores e como o nosso pecado não é melhor nem pior do que nenhum outro pecado na face da terra. Todos nós somos pecadores e não merecemos a graça de Deus. Quando nós vamos compreendendo isso, a gente vai entender, caraca, Cristo mesmo assim me perdoou. Então, eu posso também exercer esse perdão ao próximo. Então a gente vai entender nesse perdão e a gente vai, a partir disso, conseguindo fazer essas orações pelos nossos inimigos. E aqui eu não estou falando mais da Santa Cia Queer, das Olimpíadas e nada assim, estou falando das pessoas que te machucaram. Geralmente as pessoas que mais nos machucam são as pessoas mais próximas a gente. Nossos cônjuges, nossos amigos, nossos filhos, né? Geralmente são as pessoas que mais machucam. E muitas vezes a gente começa a tratar essas pessoas que antes eram muito próximas da gente como verdadeiros inimigos, como pessoas que a gente não quer ver nem pintado de ouro. Quando a gente vê o ensinamento de Cristo sobre o perdão e na Bíblia falando sobre isso, a gente vai entendendo que a gente vai tendo forças, né, na verdade, para conseguir orar pelos nossos inimigos. Quando a gente perdoa, né, o perdão não é uma coisa que a gente faz assim, pronto, perdoei. É um processo, é uma coisa difícil, mas muito valiosa. E a gente precisa entender que isso é um processo diário. O perdão, quando ele vem no nosso coração, de fato, ele produz umas questões muito profundas na gente. Como, por exemplo, aqui eu vou trazer só 3 pequenos, grandes efeitos do perdão na nossa vida. Primeiro é o efeito espiritual, né? Ou seja, a gente perdoar nos aproxima de Deus e nos permite experimentar a sua paz. Espiritualmente, nós estamos mais conectados com Deus. E a gente vai entendendo essa paz que excede todo entendimento. Outro efeito do perdão é também nessa área emocional, porque perdoar liberta o nosso coração da amargura e nos dá liberdade emocional para sentir, para se conectar de novo, para amar de novo, para se envolver de novo, né? Ou seja, o perdão ele nos liberta em muitos sentidos, liberta o nosso coração. E além do espiritual, do emocional, tem também o relacional, porque o perdão reconstrói partes e promove pontes, né? E promove a reconciliação. Perdão e reconciliação são coisas diferentes. Eu já até fiz um vídeo aqui falando sobre a amizade de Davi e Jonatas e como que eles foram lidando com esse perdão, né, entre eles. Então eu vou até deixar isso aqui no card, porque lá eu falo da diferença entre perdão e reconciliação. São coisas diferentes, mas o perdão é o primeiro passo
para uma reconciliação plena. Muitas vezes a gente vai perdoar as ofensas, mas não significa que vamos ser plenamente reconciliados. Por outro lado, é a partir do perdão que essa reconciliação, às vezes por mais difícil que pareça, muitas vezes ela é possível quando a gente se coloca diante de Deus com esse coração. Então, meus amigos, lidar com as ofensas é de fato um desafio. Nós vamos sofrer, nós vamos passar por situações de zombaria. Essas ofensas talvez possam ter consequências pesadas na nossa vida, no nosso coração. Às vezes pode fazer a gente perder um emprego, uma oportunidade, às vezes danifica alguns relacionamentos que nós possuímos. Às vezes essas ofensas elas acontecem nesse âmbito mais amplo, né? Seja político, ideológico, na nossa sociedade como um todo, e isso nos machuca, isso nos fere, mas o que Cristo nos chama a fazer não é revidar essas ofensas com ódio, com ira, com sentimentos negativos no nosso coração que produzem amargura, que muitas vezes pode até nos deixar doentes psicologicamente, fisicamente. O que Cristo nos chama é para liberar o perdão, para amar, para servir e para fazer como Ele fez, se sacrificar por amor, por simplesmente entender que por mais que as pessoas estejam nos ofendendo e vão nos ofender, nós estamos aqui vivendo por algo muito maior do que a gente pode enxergar aqui nessa terra. Nós estamos vivendo para estabelecer o reino de Deus aqui, estamos vivendo para transmitir a mensagem da reconciliação, o ministério da reconciliação, essa mensagem de salvação para as pessoas. Nós estamos aqui para uma coisa muito maior do que nós mesmos. Isso é o que difere o cristianismo de todas as outras religiões. O cristianismo, na sua essência, é uma religião de humilhação, como a gente viu no nosso vídeo aqui do Iago Martins. É uma religião onde nós aceitamos ser menos, onde nós de fato reconhecemos. Somos fracos, somos ruins, nós erramos, outras pessoas erram conosco, mas a nossa resposta sempre vai ser o amor, né? Bem-aventurados os que sofrem, os que são perseguidos, pois deles é o reino dos céus. A gente não pode nunca esquecer das palavras de Cristo no Sermão da Montanha que fala sobre isso. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas é um pouquinho da minha contribuição aqui para nós, diante desse contexto todo das Olimpíadas, do que aconteceu, e eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fique com Deus, e eu te vejo na próxima. Não esqueça, viu? Deixar o seu like, por favor, se inscrever no canal. Se você não fez isso ainda, se inscreve, ativa o sininho e deixa nos comentários o que você achou dessa discussão que a gente fez aqui hoje, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Te vejo no próximo vídeo.